Daniel capítulo 2, versículo 20 e 21. Eu gostaria de dar ênfase novamente a esse texto. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. O versículo 21. É ele quem muda o tempo e as estações. Amados, algo que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, que Deus chamou a minha atenção, é sobre as estações. O controle que Deus tem sobre as estações do ano. Gênesis 1, versículo 14, nos diz que na criação, Deus disse assim: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia e a noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. No Salmo 104, versículo 19, diz: o Senhor criou a lua para marcar as estações, e o sol sabe quando deve se pôr. As estações, elas são alterações climáticas que acontecem na Terra. E são mudanças que acontecem de 3 em 3 meses. E são 4 diferentes estações. E olha que interessante, irmãos. Por exemplo, aqui no Brasil, em 2020, no ano que nós estamos, já tem a data e o horário das mudanças das estações. Por exemplo, dia 20 de março, à 00:50, começou o outono. Dia 20 de junho, às 18:44, começará o inverno. Dia 22 de setembro, às 10:31, começará a primavera. E dia 21/12, em dezembro, às 7:02 da manhã, iniciará o verão. Ou seja, todas as estações, as 4 estações já têm a data e o horário. Tudo isso é possível e cada estação tem as suas características. Por exemplo, para você, qual é a estação preferida? Raul, qual a sua estação preferida? O Raul gosta do inverno. Eu, particularmente, irmãos, eu gosto da primavera. Eu gosto da primavera. Há aqueles que preferem o verão. E nós, amados, nós estamos vivendo no outono. Dia 20 de março, nós começamos a estação do outono. E o que é o outono? Qual que é a característica do outono? O outono nada mais é do que a transição do verão, do calor, para o inverno, que é o frio. E quais são as características? Dias mais curtos, noites mais longas, temperatura mais amena. Nós observamos uma perda gradativa da coloração das folhas. Nós observamos que nesses dias as folhas ficam mais amareladas, né? Nós vemos as cores, por exemplo, mais castanhas. As flores e as folhas nessa época, elas caem. Tudo por quê? Diminui a fotossíntese. Porque como tem menos sol sobre as árvores, então como os dias ficam mais curtos, as árvores, para poupar energia, as folhas começam a cair, elas secam e caem, as flores também. E sabe, irmãos, fazendo um paralelo com a estação outono, Deus chamou a minha atenção nesse sentido, porque é Ele quem muda as estações. E todas as estações têm suas características. E ela tem o seu início, o seu meio e o seu fim. E exatamente para nós paranaenses, o outono vai ficar marcado na história. Porque foi no dia 16 de março que o nosso governador, o Ratinho Júnior, ele colocou
um decreto que no dia 20 de março iria vigorar, que era evitar aglomerações. Então, a partir do dia 20 de março, que marcou o início do outono, aqui principalmente para nós, paranaenses, é para evitar aglomeração. Aí os comércios fecharam, as escolas, as universidades, locais para eventos culturais, para cultos, para missas, tudo isso foi interrompido por causa de tentar evitar, não é verdade? Evitar para que o vírus fosse propagado. E isso, irmãos, nós estamos vivendo há mais de 30 dias. 20 de março. Então, 20 de março, que iniciou o outono, para nós também iniciou um outono intenso nas nossas vidas. Nós sabemos que a Covid-19, esse vírus, ele mobilizou o mundo todo. Não foi algo que aconteceu só regional ou num país, como aconteceu na África em 2014 com o vírus Ebola. Foi algo que está acontecendo a nível mundial. Então, irmãos, Deus chamou a minha atenção para essa questão da estação outono. E pensando nisso, fazendo uma analogia, dizendo que nós estamos vivendo um outono intenso na nossa vida. Pense um pouquinho. Se nós formos fazer uma analogia, as expectativas deram uma murchada. Os projetos e sonhos estão amarelando. Se nós fazermos uma analogia, a saúde está ameaçada. A incerteza, o ocaso está prevalecendo. O medo está se instalando, a frustração, a confusão. Por exemplo, quando nós assistimos os noticiários, a gente não sabe mais em quem acreditar. É ou não é verdade? Está sendo marcado por um momento de incerteza. E o outono nada mais é do que uma estação para preparar para o inverno. Amados, as reações que temos observado têm sido variadas. Nós temos visto pessoas que têm tido pânico, outras que infelizmente têm achado que tudo isso é um exagero, que é desnecessário. Algumas pessoas estão sentindo impotentes, outras reféns. Há aquelas que estão se sentindo ameaçadas, outras infrutíferas, vazias, enfraquecidas. E a pergunta que eu faço nesse momento é: o que fazer quando o outono se faz presente? É uma estação necessária. E nós estamos vivendo, não só no Paraná, mas o mundo inteiro está vivendo um momento de outono intenso. Um momento de incerteza, um momento em que aquilo que é cores vivas, cores vibrantes estão ficando cinzentas, escuras. As árvores, as folhas estão caindo. É um momento, irmãos, que nós estamos vivendo uma experiência que eu vejo que foi que o povo de Judá viveu no passado. E eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Jeremias 29, que eu quero agora observar com vocês um outono intenso que o povo de Judá viveu. E como eles reagiram a esse outono intenso. Como eles viveram esse momento de outono intenso. E para isso eu quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta em Jeremias 29. E eu vou estar lendo com vocês 3 versículos. Mas até que você abra, eu quero situar você no contexto ao qual Jeremias foi usado por Deus para escrever esta carta aos judeus que estavam exilados na Babilônia. Muitos hoje estão questionando Deus. Alguns estão querendo achar culpados por causa de toda essa situação, de todo esse caos que está querendo se instalar no nosso país, no nosso estado, até mesmo na nossa cidade. O nível de estresse, de ansiedade, de angústia tem aumentado gradativamente. Mas à luz da palavra de Deus, eu quero dizer para você, irmão e irmã,
que nós podemos confiar no Deus das Escrituras. Porque hoje nós vamos ver que um outono intenso, o povo de Deus também enfrentou no passado. Você abriu a sua Bíblia, Jeremias 29. Então quero aqui relembrar você o momento a qual Jeremias escreveu esta carta. Amados, nesta época em que Jeremias escreve esta carta, ele já estava exercendo o seu ministério há 23 anos. Até eu quero deixar um desafio para você, irmão e irmã. Essa semana, lê os capítulos 25, 26, 27, 28 e 29. Irmãos, fazendo um paralelo com os nossos dias, é quase que simultâneo que nós estamos vivendo. É quase que uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Não só na nossa nação, mas no mundo inteiro. Então, desafio você a ler dos capítulos 25 ao 29 essa próxima semana. Mas voltando aqui, há 23 anos, Jeremias estava dizendo à nação de Judá: volte-se para Deus, voltem-se para Deus. O povo estava desobedecendo a lei. O povo estava adorando a ídolos. O povo estava rejeitando os profetas. E a Bíblia nos diz no capítulo 25, que Jeremias dá ênfase 4 vezes. Vocês não escutaram o Senhor, por isso virá a ira de Deus. Por isso virá um momento de julgamento. E Deus vai usar o rei Nabucodonosor. Deus vai usar o exército da Babilônia. E pela primeira vez, Jeremias, no versículo 11 a 14 do capítulo 25, ele diz: e esse cativeiro terá uma duração de 70 anos. Eu fiquei pensando, irmãos, o quanto Jeremias foi perseverante. Jeremias não desanimou. Mesmo 23 anos alertando o povo: volte-se para Deus, senão a ira de Deus vai se manifestar. Ele não desanimou, ele perseverou no seu chamado, no seu ministério, no meio daquele povo. E diz a Bíblia, amados, que ele profetizou que o cativeiro duraria 70 anos. Houve profetas que falaram assim: não, isso vai ser só uma semana. Houve aqueles que disseram: vai ser só um mês. E Jeremias dizia: não, esse cativeiro, esse outono será intenso. Esse outono será longo. E a Bíblia nos diz que houve um profeta chamado Semaías, que diz assim: olha, esse Jeremias é um louco, prendei-o. Aí a Bíblia nos fala, irmãos, que se cumpre essa profecia. Nabucodonosor pega a nação de Judá, pega aquele povo, leva exilado para a Babilônia. E ali eles vivem na Babilônia. E a Bíblia nos diz que Jeremias, ele escreve esta carta, que é o capítulo 29. E nesta carta, os primeiros versículos é dirigido aos exilados, aos judeus que estão ali deportados na Babilônia. No verso 15 a 23, ele alerta sobre os falsos profetas. E ele fala assim: olha, as esperanças que esses falsos profetas deram, elas não têm fundamento, não têm base na palavra de Deus, não foi Deus que falou. Então vocês têm que agir, vocês não podem ficar passivos. Aí do verso 24 a 32, ele fala sobre esse falso profeta Semaías. E nesta carta, o que Jeremias faz? Jeremias fala assim: olha, vai vir um bom tempo. Ele fala: olha, o que vocês sonham, o que vocês estão almejando, o futuro que vocês estão desejando, vai chegar. Mas só depois de cumprir os 70 anos. O que Deus estava falando através do profeta Jeremias? Olha, vai cumprir a promessa, mas ela não vai ser de imediato. Vai precisar um tempo. Aí o profeta Jeremias, ele vai instruir a nação, os judeus exilados, a não ficarem passivos, mas a agirem. E eu quero hoje destacar 3 ações que Deus usa o profeta Jeremias para dizer para o povo que estava vivendo um outono intenso o que eles deveriam fazer. E é o versículo 5, 6 e 7.
nos diz assim, nesta carta que Jeremias, usado por Deus, mandou ao povo de Judá. Dizendo assim, ó, versículo 5. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Versículo 7. Deus diz através do profeta Jeremias: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amados, o que fazer quando o outono intenso se instala? O que fazer quando esta estação chega? Deus manda uma carta, usa o profeta Jeremias para enviar uma carta de esperança ao seu povo. Olha, isso vai passar. Mas enquanto isso não passa, vocês não podem ficar passivos. O que vocês têm que fazer? O verso 5. Nesta estação, vocês vão construir. Nesta estação, vocês vão plantar. Nesta estação, vocês vão construir. Milhares de séculos atrás, irmãos, os primitivos colocavam pedras, umas após as outras, para atravessar riachos. E essas pedras, eles deram o nome de ponte. Desde o princípio da civilização, as pessoas vêm construindo pontes, tentando transpor abismos e obstáculos para se aproximarem um dos outros. Aí vieram as pontes de madeira, as pontes de pedra, de tijolos, cimentos, ferro, aço. Temos, por exemplo, a grande ponte do Niterói, que é linda, eu não conheço, mas pelas imagens, pelo que a gente já viu, através de imagens, você vê que ela é extensa e ela é linda. Tudo para ligar cidades, bairros. As pontes têm esse papel de ligar. Sabe, irmãos, o que o Senhor trouxe ao meu espírito? Que nesse período de isolamento, nós percebemos o quanto estávamos distantes emocionalmente um dos outros. Dentro das nossas casas, no ambiente que nós convivemos, nos nossos relacionamentos, através do isolamento, infelizmente muitos vieram perceber que nos anos que se passaram, em vez de construírem pontes, construíram muros, distanciamento, isolamento. E eu estou aqui para te dizer, como o profeta Jeremias disse para o seu povo: irmãos, enquanto estamos vivendo esse outono que não está fácil, eu sei que esse tempo que estamos vivendo no nosso país, no mundo, especialmente no nosso estado, é um tempo atípico. Nunca vivemos uma situação como essa. Mas enquanto isso, o que vamos fazer como povo de Deus? Vamos construir pontes. Vamos construir pontes, vamos trazer nossos filhos para perto, vamos trazer os pais, vamos trazer o cônjuge para mais perto. Sabe como antigamente, o povo primitivo pegavam pedrinhas ou pedras grandes para colocar no riacho, para ligar a outra parte segura? Queridos, as pedras hoje são as nossas palavras, são as nossas atitudes. É através daquilo que nós estamos construindo hoje, irmãos, que nós vamos colher daqui um mês, que nós vamos colher daqui um ano. E o que nós temos construído nesse período de isolamento, o que nós temos semeado, o que nós temos plantado em relação à intimidade. Como que está o diálogo, como está a comunicação, como que está o afeto, o respeito, a responsabilidade, a gratidão. Irmãos, se tem um veneno emocional e psicológico, esse veneno se chama reclamação. O que nós mais temos visto nesses dias é as pessoas reclamando
reclamando, sabe, murmurando. Meu irmão, reclamação, murmuração é a música do inferno. Reclamação e murmuração não constrói pontes, mas muros, porque a ingratidão afasta, a ingratidão esfria, mas a gratidão, ela nos conecta. A intimidade, o diálogo, o afeto. Sabe, irmãos, que lar, após esta estação, nós vamos habitar. Que lar eu e você estamos construindo? O casamento, o relacionamento com os filhos, com os amigos, com os familiares. Quantos estão construindo muros? Mas Deus diz através do profeta Jeremias: vocês estão na Babilônia, vocês estão exilados, vocês não estão da maneira que gostariam de estar, vocês não estão tendo a mesma liberdade, mas eu digo para vocês, não é época de passividade, mas é época de construção, é época de plantio. Meu irmão, se você quer colher frutas doces, observe as sementes que você está plantando. Se você quer uma casa firme e sólida, observe os materiais que você está usando. O relacionamento, o tratamento. Mas não só isso. Jeremias continua dizendo, dessa estação que vocês estão, não só construam casas, não só plantem, mas ele diz no versículo 6, observe comigo, ele diz assim: tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. É a estação de construir, mas também é a estação do amar. A vida em isolamento, ela é um desafio, principalmente para nós humanos. Nós fomos criados para termos um relacionamento horizontal e vertical. Relacionamento com o próximo, relacionamento com a família, relacionamento com o vizinho. Nós fomos criados para termos conexões humanas. E nesse momento de isolamento, os pensamentos podem se tornar sombrios, destrutivos. E o nível de ansiedade, de estresse, de irritabilidade tem aumentado. Ao ponto, irmãos, que os conflitos têm aumentado. Infelizmente, irmãos, e tristemente eu digo isso, acontecerá muitos homicídios de casamento. Casais matando o próprio casamento. Pela maneira que demonstra afeto. Pela maneira que vive. É tempo de amar. Eu sei que às vezes você fica irritado. Eu sei que às vezes você fica estressado. Mas querido, Deus diz através do profeta, é tempo de vocês se unirem. É tempo de vocês multiplicarem o amor, multiplicar o companheirismo, multiplicar o afeto. Multiplique, não diminua. Tristemente, além de suicídios de muitos casamentos, haverá também muitos homicídios de famílias e filhos. Se nós não soubermos, irmãos, atravessarmos esse intenso outono, com a sabedoria que vem de Deus, com os nossos olhos atentos na palavra, plantando, construindo e multiplicando amor, muitos
terminarão essa quarentena divorciados. Muitos terminarão a quarentena dormindo em quartos separados. E quantos filhos magoados, quantos filhos com seus sonhos despedaçados, porque viram ou porque ouviram palavras impensadas, palavras duras e grosseiras. Porque, irmãos, esse período que nós estamos vivendo é o período que nós temos a oportunidade de estarmos mais próximos um dos outros. É o período que eu estou vivendo mais perto dos meus filhos. É o período que eu estou vivendo mais perto do meu marido e você também. E o que nós temos multiplicado nesse período? Amor? Temos usado a linguagem do amor? Nós estamos atravessando, irmãos, um grande desafio. Um desafio não só psicológico, mas um desafio também de calamidade sanitária. Sabe, um desafio de uma crise econômica. 15 bilhões estão saindo dos cofres públicos nesses próximos 3 meses, em caráter emergencial, para assistir as pessoas e as famílias. Qual é a instrução do Senhor? Qual que é a instrução para nós? Não só construir e plantar, mas amar, multiplicar e não diminuir, não subtrair. Irmãos, o tempo tem sido difícil? Tem. Eu não estou aqui dizendo para nós ignorarmos, não é isso. Mas nós não podemos ficar passivos. Nós não estamos de férias. Não. Os dias estão passando e nós precisamos entender que nesse período, nessa estação, nós não podemos ficar fechados dentro de nós, no nosso egoísmo, no nosso orgulho. Mas nós temos que multiplicar e aprofundar nossos laços, os nossos afetos. O isolamento social não deve ser sinônimo de alienação emocional. Por exemplo, é uma estação de amar. Uma querida e amada irmã, essa semana, ela descobriu que ela tem dotes na área artesanal. E ela confeccionou alguns suplá. E sabe o que ela fez? Ela enviou como presente para uma irmã e uma amiga. Sabe o que é isso, meu irmão? Multiplicar amor, laço, afeto. Semana passada, uma irmã ligou: pastora, vocês já jantaram? Estou aí levando um yakisoba. Por que eu estou falando isso? Multiplicando amor. Não é desculpa, irmãos. Em tempo de isolamento, de nós vivermos alienados. Eu nunca fiz tanta chamada de vídeo com meu pai e minha mãe como eu tenho feito nesses dias. Olha só. Se nós soubermos, irmãos, vivermos as estações da nossa vida com a sabedoria de Deus, com a direção de Deus, Deus estará nos preparando por um futuro melhor, sim. E isso vai passar, sim, mas depende do que nós estamos plantando nessa estação. Jeremias diz: pode construir casas aí na Babilônia, vocês vão ficar aí, não é só 2 semanas não, é 70 anos sim. Sabe, plante pomares, vocês vão se alimentar dos pomares, as frutas. Não só isso, multipliquem-se. Firmem relacionamentos, laços, façam amizades. Queridos, essa estação do outono
É uma estação que o amor pode esfriar. E eu quero aqui me ater também ao amor para com Deus. Nesse tempo, vamos intensificar a nossa leitura bíblica. Nesse tempo, vamos intensificar a nossa vida de oração. Nesse tempo, vamos intensificar a nossa comunhão com Deus. Outono é tempo de queda. As folhas caem, sim. Mas que venha cair o orgulho, que venha cair a religiosidade, que venha cair a arrogância, que venha cair a autoconfiança. Caiu, irmãos, os cultos presenciais. Nós não estamos tendo os cultos presenciais. Mas a nossa comunhão com Deus não pode ser relaxada. Não. Nós não podemos, irmãos, permitir que a nossa vida espiritual também venha num declínio. Não. E o meu amor, o teu amor por Deus, venha a ser também renovado nessa estação. Aonde eu e você estamos impossibilitados de estarmos um com o outro presencialmente. Mas o Senhor, meu irmão, está contigo 24 horas. Mas depende do tempo que você dedica para Ele. Como que você sabe que você ama uma pessoa? Pelo tempo que você dedica a ela. Aquilo que você faz por ela é demonstração de amor. Da mesma forma para com Deus. Então, querido, multiplique seus afetos. Não só horizontal, mas também vertical com o Senhor. E por último, Jeremias diz assim: esse outono intenso na Babilônia. Não só construam casas e plantem pomares. Não só cultive relacionamentos. Não só, amem, demonstre amor. Mas também, ele diz no verso 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei. E orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz, vós tereis paz. No exílio, irmãos, na Babilônia, não era mais a tribo fulano, não. Ali era uma só nação. As notícias, os pronunciamentos que nós temos visto e assistido, são tristes, são inesperados. Nós temos visto um sofrimento global, nós temos visto muitas vítimas. Mas eu quero que você saiba que nós podemos transformar a indignação, o medo, a preocupação, a tristeza em confiança em Deus. E como que eu mostro a minha confiança em Deus? Orando, intercedendo. E é isso que o profeta Jeremias diz: orem pelo lugar que vocês estão, orem pelo lugar que vocês moram, orem. Uma irmã semana passada compartilhou no Facebook uma frase. E eu, irmão, sem saber o que Deus iria me direcionar, eu peguei essa frase, porque eu sabia que Deus iria falar sobre isso. A frase no Facebook está assim: eu queria saber o que acontece no cérebro de uma pessoa que torce para um governo, para um país dar errado, sendo que ele também vive nesse mesmo país. Meu irmão, minha irmã, é tempo de nós orarmos pela nossa nação. É tempo de nós orarmos pelas nossas autoridades, pelos nossos ministros, pelos nossos senadores, pelos nossos governadores, pelos nossos prefeitos, pelas nossas autoridades. Nós temos que orar, porque havendo direção de Deus na vida deles, nós seremos beneficiados, nós seremos abençoados. Não é tempo de ficar puxando para o seu lado, para o seu partido, ou torcendo para aquilo, ou para aquilo dar errado, ou para mostrar que o voto foi errado. Não, não, querido. Nós temos que orar pela nossa nação, orai pela paz do Brasil, orai pela paz do Paraná, orai porque havendo paz, nós teremos paz, havendo saúde, nós teremos saúde, havendo prosperidade, nós iremos prosperar.
É isso que temos que fazer, irmãos. É isso que Deus diz através do profeta. O outono está intenso. Não há sinal de esperança. Você sente que Deus se esqueceu. Você sente que as promessas não vão se cumprir. Mas o profeta diz no versículo 10: logo que se cumprirem os 70 anos, o Senhor vai atentar para vocês e vai cumprir a boa palavra. Diz o Senhor, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas o que fazer? Versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, do Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Irmãos, se você ler o capítulo 25 de Jeremias, Deus estava falando para aquele povo: vocês estão zombando do meu nome. Vocês viraram as costas para mim, vocês estão profanando o templo, o lugar da adoração, Jerusalém. Voltem-se para mim. E o povo não ouviu Deus, o povo não se arrependeu. E Deus fala: vocês não querem me ouvir? Então vocês vão experimentar que comigo não se brinca. Eu sou Deus. É eu que estabeleço reis. É eu que tiro. É eu que mudo o tempo e as estações. Eu sou o Senhor. Fora de mim não há outro. Aí Deus permite, Nabucodonosor, Deus permite levar o seu povo para a Babilônia. 70 anos de um outono intenso. Amados, nós precisamos orar. Nós precisamos clamar. Nesse outono, eu quero concluir. Nesse outono intenso que nós estamos vivendo, onde vemos um caos no sistema produtivo, financeiro, onde nós vemos uma instabilidade, onde nós vemos um medo, uma confusão, o povo assustado. O pastor A.W. Tozer, ele escreveu: um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. E como que nós vamos florescer? Como que nós vamos manter viva a esperança? Como que nós podemos ter viva a convicção no nosso coração de que há um Deus que continua no controle? Que todo esse caos não pegou Deus de surpresa. Eu e você nos posicionarmos. O Salmo 1, versículo 3. Se você lembrar comigo, ou se você quiser conferir, vamos lá. Salmos 1, versículo 3. Um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Um mundo assustado precisa de cristãos corajosos. Um mundo assustado precisa de homens, mulheres, cidadãos responsáveis e comprometidos. E olha o que a Bíblia diz no versículo 3. O homem
que teme a Deus, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e a folha não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não importa a estação, não importa o problema, não importa o caos, o homem e a mulher que teme a Deus, a sua fé não é abalada, porque ele está junto à corrente das águas, ele está firmado na palavra, a sua fé não murcha, a sua confiança não vacila, e é isso que o mundo precisa, de homens e mulheres, cidadãos, jovens, crianças, que se levantem com coragem, dizendo: vamos orar, vamos buscar ao Senhor, não vamos ficar de braços cruzados não, vamos plantar amor, vamos semear solidariedade, vamos demonstrar afeto, vamos, não vamos ficar parados. Sabe por quê, irmão? A árvore, o homem e a mulher que tem a sua vida firmada em Deus, as estações não abalam ele. Covid-19, isolamento social, crise financeira, econômica, ausência de cultos religiosos não abalam a sua intimidade com Deus, não impedem ele de dar fruto, ela de dar fruto dentro de casa, na vida dos seus e na vida daqueles que Deus permitir ele chegar. Irmãos, nós não sabemos se o evitar aglomerações vai se estender para uma semana, a um mês ou a meses. Eu não sei quanto tempo vai durar esse outono, mas uma coisa eu sei: no outono, no exílio, nós podemos ser frutíferos. Então faça dessa estação uma estação para você construir pontes, para você amar, demonstrar amor, amor às pessoas, amor a Deus e a sua palavra. E faça a estação para você orar mais intensamente e fervorosamente. E eu quero concluir. O que a vida faz conosco depende em grande parte daquilo que encontra em nós. Se buscarmos ao Senhor e fizermos a sua vontade, as circunstâncias, o isolamento, as crises, nos fortalecerão e nos prepararão para o que Deus tem planejado. Porém, se rebelarmos, se formos inconsequentes, irresponsáveis, as circunstâncias nos destruirão e nos afastarão do futuro que Deus quer que nós desfrutemos. Não se esqueça, o mesmo sol que derrete a cera é o mesmo que endurece a argila. Então, meu irmão, minha irmã, permaneça ligado à videira verdadeira que é Jesus. Sem Jesus, eu e você nada podemos. Sem Jesus, nós não vamos construir pontes nos nossos relacionamentos. Sem Jesus, o nosso casamento não vai superar crises. Sem Jesus, nossos filhos não prevalecerão. Sem Jesus, nós não vamos conseguir amar, o amor vai esfriar. Sem Jesus, nós não vamos conseguir nem orar. Mas com Ele, eu e você, meu irmão, minha irmã, nós vamos mesmo nessa estação, nós vamos frutificar, nós vamos florescer, nós vamos construir, nós vamos plantar. E eu quero encerrar. Isaías 26, versículo 3. Isaías
26, versículo 3. Isaías 26, verso 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Mais do que nunca, amada igreja do Senhor, amado irmão, irmã, você que me acompanha, você que quem sabe vai assistir essa transmissão depois, mais do que nunca, nós vamos mostrar a fé e a confiança que temos em Deus agora, é nessa estação. Paz, frutificação, construção, plantio, intercessão. Este é um tempo urgente que eu e você devemos atentar. Por isso eu quero orar com você. Eu quero orar com você que quem sabe estava sem esperança. Que quem sabe olhando para a sua vida, olhando para o seu casamento, olhando para a sua família, olhando para o seu emprego, olhando para o seu futuro, você estava vendo como uma árvore, deixando suas folhas caírem, ficando somente os galhos, sem nenhuma cor, sem nenhum sinal de vida, de esperança. Eu estou aqui para dizer para você, é tempo de construir. É tempo de construir pontes, relacionamentos. É tempo de amar, é tempo de orar. Porque essa estação, irmãos, vai passar. Vai passar. Mas nós só vamos conseguir colher lá na frente o que nós plantarmos hoje, o que construirmos hoje. E um dos campos mais férteis, mais produtivos, é a família, a oração. Por isso eu quero orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que não só aqui no hemisfério sul estamos vivendo o outono, mas também, Senhor, estamos vivendo um outono intenso no nosso país, na nossa sociedade, no nosso governo. E nós clamamos ao Senhor. Nós oramos pelo nosso país. Nós oramos pelas nossas autoridades. Nós oramos, Pai, pelas famílias. Nós oramos pelo povo brasileiro, pela nação brasileira e clamamos para que Teu Espírito Santo, Pai, venha tocar. Para que Teu Espírito Santo venha estar revelando a Tua palavra. Mesmo o povo exilado na Babilônia, o Senhor usou o Teu profeta. O Teu profeta enviou uma carta. E sabemos que hoje a Tua palavra, Jesus, é a carta de Deus encarnada. É a palavra que nos dá esperança. E Ele diz, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês vão frutificar, vocês vão avançar. E Pai, é isso que clamamos. Firma o coração dos meus irmãos em Ti, Jesus. Renova a fé, renova a esperança. Os lares, os relacionamentos, Pai, que estavam murchando, os relacionamentos que já estavam, ó Pai, se secando. Eu venho suplicar agora para que o Teu poder, para que Teu Espírito Santo venha renovar o amor, venha renovar a comunicação, venha restaurar o afeto, o diálogo, a intimidade entre o casal, não física somente, mas emocional, a intimidade entre pais e filhos, a intimidade entre os irmãos. Vem, Espírito Santo de Deus, aquecer o amor. A Tua palavra nos
nos diz, Pai, que um dos sinais dos fins dos tempos era que o amor se esfriaria, mas nós clamamos para que Tu, Jesus, que é o perfeito amor, que o perfeito amor venha aquecer o coração da esposa, que o perfeito amor venha aquecer o coração do esposo, que o perfeito amor venha aquecer o coração dos pais, que o perfeito amor venha aquecer o coração dos filhos, que o perfeito amor venha aquecer o nosso coração em relação a Ti, ó Deus, em relação à Tua palavra, em relação à Tua presença. E Pai, os muros, vem com Teu poder agora derrubando, vem dando sabedoria para as famílias, vem dando sabedoria para os casais, para os pais, para os filhos, para que nós venhamos derrubar os muros e construir as pontes. Que nós venhamos usar o amor na nossa linguagem, sejam palavras, sejam atitudes, e que acima de tudo, que a oração venha a ser um hábito na nossa vida, Pai. Porque sabemos que havendo paz, havendo prosperidade na nossa nação, no nosso estado, havendo sabedoria na vida das nossas autoridades, é nós que seremos beneficiados. Por isso nós clamamos, Senhor, sara a nossa nação, dá sabedoria para as nossas autoridades, ilumina, esclarece tudo que está em oculto, tudo que é mentira, Pai. Nós pedimos para que o Senhor intervenha e que a Tua verdade, e que somente a verdade prevaleça. Nós pedimos, estenda a Tua mão sobre os lares, sobre as famílias, e que em nome de Jesus todos nós venhamos ser como árvores frutíferas, plantadas junto a ribeiro das águas, que não receia no meio das estações, mas dá fruto na estação. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo seja sobre tua vida, tua casa e família, e que nessa estação venhamos construir, venhamos amar e venhamos orar para a glória do Senhor. Amém.